Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para a nossa última aula de biologia desse semestre antecedendo as férias. Eu escutei um amém no fundo? Escutei um amém aí, hein? Então, as férias estão chegando, essa é a nossa última aula e ela será de correção de todas as nossas atividades que fizemos aí ao longo do mês de junho, ok? Então, espero que vocês tenham feito a correção com o gabarito que nós enviamos para vocês. Anotem as dúvidas, né? Espero que já tenham anotado. Então, já vamos fazer a correção aqui agora, tá? Então, peguem o caderno aí e lembre-se, qualquer dúvida que permanecer, fale agora ou cale-se para sempre. Não, mentira, não cale para sempre não. Mas deixa a pergunta lá no grupo que eu vou ter o prazer de responder você, beleza? Então, vamos para a aula. Vamos agora fazer as correções das atividades do dia 15/6 sobre organelas citoplasmáticas. O exercício ele diz o seguinte: faça um resumo em forma de esquema ou um mapa conceitual, citando todas as organelas e estruturas celulares e suas respectivas funções. O desenho da célula poderá ser opcional. Então aqui a resposta você poderia fazer de diversas formas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar para vocês as funções de cada uma então dessas estruturas e organelas, certo? E vocês vão conferindo aí se vocês acertaram tudo, beleza? Aqui nós temos uma célula animal e uma célula vegetal, que tem algumas diferenças que eu vou explicar aqui. Então, primeiro nós temos a membrana plasmática. Qual que é a função dela? Proteger e delimitar todo o conteúdo celular, além de controlar a entrada e saída de substâncias, certo? Depois, então, nós temos o citoplasma, que é toda a região interna à membrana plasmática, né, que ela tem uma composição que a gente chama de citossol ou hialoplasma, que é uma substância meio gelatinosa, onde estão imersas aqui as organelas, água e demais substâncias moleculares, tá? Nós temos aqui então os ribossomos. Qual que é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas, certo? Ele vai estar presente tanto aqui no núcleo quanto no retículo endoplasmático rugoso. Qual que também é a função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas. Ele faz a síntese e o transporte de proteínas, né, por conta desses canais aqui em forma de labirintos. Por que ele também faz a síntese de proteínas? Porque na sua composição de membrana há o que? Ribossomos. Tá? Por isso que ele é chamado de rugoso, porque ele tem ribossomos aderidos aqui à sua membrana. E nós temos o retículo endoplasmático liso, que aí ele não tem esses ribossomos aqui em suas membranas. E qual que é a função do retículo endoplasmático liso? É a síntese e transporte de lipídios. Ok? Então, enquanto um sintetiza e transporta proteínas, que é o rugoso, o retículo endoplasmático liso vai sintetizar e transportar lipídios. Ok? Nós temos os lisossomos. Os lisossomos são vesículas compostas internamente por enzimas digestivas. Então, ela que vai fazer a digestão intracelular. Nós temos o aparelho de Golgi, que ele vai fazer a mesma função que os correios fazem. Os correios, sabem que entregam cartas, cobrança, enfim. O que o correio faz? Ele não pega um material, ele organiza, empacota e distribui para outro lugar? Então, o complexo de Golgi, aqui está como aparelho de Golgi, ele faz exatamente isso. Ele vai pegar as proteínas especialmente, mas pode ser outras substâncias também, mas a maior parte delas é de proteínas. Ele vai então receber, ele vai modificar essas proteínas, vai empacotar e levar para um outro lugar, para outra região da célula. Okay? Nós temos aqui os centríolos, que a função dele é atuar, né, auxiliar na divisão celular. De que forma? Os centríolos vão liberar fibras de fuso mitótico, que é um tipo de citoesqueleto, que vai, digamos, se prender aos cromossomos e separá-los, né, durante o processo de divisão celular, que é um processo que nós aprenderemos no segundo semestre, quando nós
retornarmos das fezes. Aqui nós temos as mitocôndrias, que a principal função dela é de respiração celular, ou seja, produção de energia, produção de ATP. Nós vamos falar mais sobre a função da mitocôndria no segundo semestre também. Okay? Nós temos aqui o peroxissomo, né? Que ele também é uma vesícula digestiva, só que diferente do lisossomo, o peroxissomo ele vai digerir H2O2. O que é H2O2? É o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Por que ele faz isso? Porque o H2O2, o peróxido de hidrogênio, é um dos metabólitos do processo de oxidação de colesterol. Tá? Então, como há o aumento de H2O2, que pode causar ali o aumento de antioxidantes nas nossas células, que é uma das coisas que causam o envelhecimento celular, então a função dela é essa, tá? Falei sobre tudo aqui, falei. E o núcleo, O núcleo, qual que é a função do núcleo? É armazenar o nosso material genético, todas as nossas informações genéticas estão aqui, e ela que controla todas as funções das demais organelas. Então isso tudo é o que tem numa célula animal. A célula vegetal ela tem algumas organelas a mais, como por exemplo o cloroplasto, que a função dele também é de produção de energia, mas ele vai produzir energia através da fotossíntese. Então os cloroplastos só estarão presentes em células vegetais e também nas algas azuis, são as cianobactérias. Ok? Nós temos aqui também o vacúolo, que ele é uma organela que vai armazenar substâncias como água, substâncias de reserva energética, como o amido, por exemplo. Existem os vacúolos que são digestivos, no caso dos procariontes. Tem vacúolos contráteis também, que vão auxiliar na saída de água da célula, que está presente em protozoários, por exemplo. Okay? E temos a parede celular, que a função dele é proteger e delimitar a célula vegetal. Então, além da membrana plasmática, que está nos dois, a célula vegetal tem uma parede celular, que vai delimitar aqui. E tem uma estrutura a mais, que está aí nos exercícios de vocês e no texto, que é o citoesqueleto, que não está aparecendo aqui. Mas o citoesqueleto são estruturas que vão ajudar a dar a forma para a célula e ajudar na movimentação das organelas aqui dentro da célula. Então, essa é a função do citoesqueleto. Ok? Olha, revisem a função de cada uma dessas organelas aqui, porque elas serão muito cobradas ao longo de todo o ensino médio. Ok? Então, não deixa a dúvida passar, não. Se não entendeu, se deixou de entender alguma coisinha, algum detalhezinho, me perguntem lá no grupo do WhatsApp, beleza? Agora vamos para o gabarito do dia 22, referente ao núcleo celular. Número 1. Quais as principais funções do núcleo celular? Bom, o núcleo celular é o centro de comando da célula que armazena o material genético, que pode ser tanto DNA como RNA, controla o metabolismo celular e é onde há síntese de DNA e RNA também. Então, lá no núcleo, esse material genético ele é sintetizado e armazenado, e que é ele que vai controlar então o metabolismo e as demais funções de todas as organelas. Número 2. Faça um desenho do núcleo celular, evidenciando a carioteca, os poros nucleares, nucleoplasma, nucleolo e a cromatina. Bom, eu trouxe duas imagens aqui que você poderia explorar ou desenhar, no seu caderno e que você poderia ter pesquisado. Então, olha só, carioteca é a membrana que envolve e delimita o núcleo celular. Então, isso daqui não é uma célula, esse aqui é o núcleo celular, tá?
E aqui no meio é o nucleolo, que é onde há a síntese de RNA ribossômico. Então vai ter uma grande síntese de RNA aqui, tá? Então aqui também está cheio de ribossomos. Na carioteca nós temos os poros nucleares, que é por onde vão passar as proteínas produzidas aqui no nucleolo. E aqui no meio nós temos a cromatina, que é todo o material genético disperso aqui. Lembrando que na cromatina nós podemos separar ainda em heterocromatina e iocromatina. A heterocromatina é aquela parte do material genético que vai estar mais condensado, enquanto a eucromatina é a parte do material genético que não está condensado. A parte da eucromatina é quando é o DNA ativo, é o que vai estar expressando alguma função. E a heterocromatina, que é o DNA condensado, ele estará inativo, ele não estará efetuando nenhuma função ali. Beleza? Ah, tá. E nucleoplasma? Nucleoplasma seria similar ao citoplasma do núcleo, tá? É toda essa região interna, de aspecto meio gelatinoso, onde tem água e demais substâncias como a proteína. Número 3. Faça um desenho de um cromossomo evidenciando a cromátide, centrômero, braços e telômero. Aqui então nós temos o desenho de um cromossomo. Isso aqui tudo é um cromossomo duplicado, certo? Aqui, cada estrutura dessa daqui é uma cromátide. Então, isso é uma cromátide e isso aqui é outra cromátide. As duas nós chamamos de cromátides irmãs, tá? Vocês vão ver isso mais em detalhes no segundo semestre. Então, um cromossomo duplicado ele é formado por duas cromátides. Nós temos o centrômero, que é a região aqui central, que é onde vai se ligar as fibras do fuso mitótico, lá dos centríolos, que vai auxiliar ali na divisão celular. Cada estrutura dessa daqui é um braço, então aqui nós temos 4 braços, e a pontinha de cada extremidade aqui desses braços nós chamamos de telômero, que é uma região do cromossomo muito estudado, porque o desgaste desse telômero está envolvido com o envelhecimento celular. Tá? Então, muitos estudos estão voltados para essas estruturas dos telômeros. Número 4. Dê exemplos de células mononucleadas, multinucleadas e anucleadas. Então, nós temos aqui as mononucleadas, que são a maioria das nossas células do corpo. A maioria é mononucleada, ou seja, tem um único núcleo, como por exemplo os leucócitos, que são as nossas células de defesa. Nós temos as células multinucleadas, que são aquelas que possuem mais de um núcleo em uma única célula, como a célula muscular estriada. E nós temos as células anucleadas, que são aquelas que não possuem núcleo. Normalmente a partícula A, como prefixo, ele é considerado uma partícula de negação. Então, anucleadas é que não possuem núcleo, como por exemplo as hemácias. Por que as hemácias não têm núcleo? É para ela poder transportar a molécula de oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. Aqui então nós temos a ilustração dessas células. Aqui nós temos o exemplo então um leucócito, né? Que ele é uninuclear. Isso aqui é um núcleo só, ok? Nós temos aqui o paramécio, que ele é binucleado, que é um protozoário, né? Que ele no caso tem um macronúcleo onde está o seu material genético geral, que vai produzir ali, as demais estruturas da célula, e o micronúcleo onde estará o DNA para a reprodução. Tá? Nós temos aqui então uma célula multinucleada, que é de uma célula muscular estriada, e aqui a nossa hemácia sem núcleo. Questão número 5. Essa aqui eu fiz questão de deixar essa questão porque eu tinha quase certeza que vocês confundiriam o conceito de cada um desses termos que são muito parecidos, né? Cromossomo, cromatina, heterocromatina, eucromatina e cromátide. Então, essa questão é para você elucidar todas essas questões, tá? Essas dúvidas. Então, olha só. Conceito de cromossomo.
Cromossomo nada mais é do que o nosso material genético condensado. Tá? Então, ele todo condensado, ele vai ser organizado em cromossomos. Se vocês lembrarem lá, nós seres humanos temos o quê? 46 cromossomos, certo? Então, esses 46 cromossomos é o que vão comportar todo o nosso material genético. Então, é isso. O que é cromatina? Consiste no DNA associado às proteínas histonas e é o material que forma os cromossomos. Então, o que é cromatina? DNA mais proteínas histonas. Lembra que eu pedi para vocês anotarem isso daí? Então, guardem isso. Cromatina é o que? DNA mais proteínas. Que proteínas? Elas são específicas, são as histonas, tá? Então, os cromossomos é o que? É a cromatina condensada, ok? Heterocromatina e iocromatina. Os dois se referem a regiões da cromatina. No caso, a heterocromatina vai ser aquela região que estará mais corada da cromatina. Por que ela vai estar mais corada? Porque os filamentos estão mais condensados. E essa é a parte do DNA que estará inativo. Então, ele vai estar condensado porque ele não vai ser utilizado naquele momento para expressar alguma coisa. E a eucromatina vai ser aquela região menos corada da cromatina. Por que vai estar menos corada? Porque eles estarão menos condensados, eles estarão mais abertos. Por quê? Porque os genes estão ativos, eles estão sendo lidos e processados para poder expressar uma proteína ou alguma outra coisa. Tá? E cromátide. A cromátide é cada metade do cromossomo. Né? Vamos ver isso tudo em imagens? Então, olha só. Então, o cromossomo é o DNA bem condensado, certo? Aqui nós temos aqui a cromatina, olha só, que é o DNA enovelado aqui com as proteínas histonas. Então, ele vai se condensando até formar o cromossomo, tá? E aqui nós temos a cromatina, certo? A cromatina é todo o material genético aqui, mais as proteínas que estão dispersas no núcleo, tá? Isso aqui é o núcleo celular. A parte mais corada e mais escura vai ser a heterocromatina. E a região mais clara, então, é a eucromatina. Isso aqui é o nucleolo, tá? Que é uma região mais densa do núcleo. Ok? E número 6, o que é o nucleolo? O nucleolo é a região mais densa do nosso núcleo, local de intensa síntese de RNA ribossômico e de grande concentração de ribonucleoproteínas. O que são essas ribonucleoproteínas? São as moléculas, né, que formarão os ribossomos. Tá? Então, esse aqui então, é o nucleolo, região de intensa síntese de RNA ribossômico. Vai ser a região mais densa aqui do nosso núcleo. E, por fim, número 7. Os seres humanos apresentam 23 pares de cromossomos, sendo um par de cromossomos denominados de sexuais. Então, se tem 23 pares, olha só, temos 23 pares. Então, no total, nós teremos o quê? 46 cromossomos no total, que é 23 mais 23. As mulheres possuem o par XX dos cromossomos sexuais e o homem possui o par XY. O aumento do número de cromossomos sexuais pode levar ao surgimento de supermachos e superfêmeas. Sobre o assunto, marque a alternativa correta. Os supermachos apresentam cariótipo 47, XXY. E aí, verdadeiro ou falso? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Essa alternativa aqui é falsa. Por quê? Ele tem 47 cromossomos? Ok, vai ter. Mas supermacho não vai ser XXY. Tá? Isso aqui está errado. Vamos lembrar aqui, supermacho é aquele que terá X, Y, Y. Então, ele vai ter duplo Y, certo? Por quê?
que chama, por que chama supermacho? Porque ele tem 2 Ys. Y é o cromossomo que se refere ao sexo masculino. E a superfêmea? Ela vai ter o quê? Triplo X. Tá? Então, ela vai ser X, X, X. Tá? Então, a 1 é falsa. B. Os supermachos apresentam grande intelecto, mas fertilidade anormal. Olha, sua fertilidade vai ser anormal sim, mas não vai ter grande intelecto não. Pelo contrário, vai ter essa redução da sua capacidade intelectual, vai ter um leve retardo na parte neurológica. Tá? As superfêmeas possuem um cromossomo X extra, verdadeiro, né? Enquanto um par normal feminino, né, é XX, aqui no caso da síndrome de superfêmea, ele vai ter o quê? 3X, vai ter um X extra. Então, alternativa letra C. Aqui a D, as superfêmeas e supermachos possuem todas as características de uma pessoa normal. Infelizmente não, certo? Toda a sua parte neurológica será afetada. Tá? Então, as superfêmeas apresentam trissomia do X, possuindo, portanto, cariótipo 47XXX. Ok? Então, vamos para a próxima. Ah, não tem próxima, é isso. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a atenção de todos vocês nessa videoaula de correção. Se tiver ficado alguma dúvida, me perguntem lá no grupo do WhatsApp. Se não tiver, eu desejo umas boas férias para vocês. Se cuidem, se protejam, tá? Continuem se protegendo, evitando aglomerações. Estejam aí apenas com seus familiares, pessoas próximas, de forma muito segura, para nós voltarmos com bastante saúde em agosto. Espero muito que nós nos vejamos em breve para darmos aquele abraço de saudade, ok? Então, bom descanso a todos e até agosto. Valeu!